Nessa história, a gente conhece uma menina chamada Shizuko. Ela gosta de ler, escrever poesias e ajuda em casa quando ela consegue. Ela, assim, não se acha a garota mais genial do mundo. Na verdade, ela tem uma autoestima muito baixa, mas nesse começo de filme ela aceita até que de boa essa parte dela, mas em um certo dia ela repara em uma parada estranha. Ela pega um cartãozinho que mostra as pessoas antes dela que pegaram aquele livro e ela percebe que tem um nome em comum. O nome de um garoto que sempre se repete em basicamente todos os livros que ela pega. Isso obviamente deixa ela muito curiosa de, caraca, quem é esse garoto? E aí é claro que ela vai criar na cabeça dela uma fanfic em relação àquele garoto. Um romance ilusório antes mesmo de saber o nome da pessoa. Dá pra perceber em várias partes o quanto a Shizuko tem uma baixa autoestima. Ela realmente não se acha nada talentosa. O mais doido é que, ao contrário do que tu deve estar pensando aí em casa, provavelmente essa baixa autoestima deve ser por conta das poesias não serem tão boas ou das músicas não serem tão legais. Só que na verdade é o oposto disso. Na real, quando ela mostra pra uma pessoa de fora, eles sempre elogiam e sempre falam que ela é muito talentosa. Só que ela mesma não se enxerga assim, sacou? Mesmo sendo um filme da época das cavernas, ele consegue mostrar muito bem o que uma parte da geração atual sente. Mas hoje, obviamente, com a internet, a gente se compara demais. Tu abre o Instagram, o seu feed, você vai se comparar com alguém mais forte do que você. A gente sempre tá se medindo contra padrões irreais. E aí, mesmo que você tenha o seu talento, que você tenha as suas habilidades, você vai se comparar com as pessoas fora da curva, e aí você sempre vai achar que não é bom o suficiente, porque raramente você vai ser que nem aquela pessoa, que nem aquele 1%. E é exatamente assim que a Shizuko se sente. Porém, como o nome do filme é Sussurros do Coração, eu acredito que você deve estar esperando um romance. Contando a fofoca aqui pra vocês, enquanto ela tá conversando ali com a amiga sentada num banquinho sobre quem a amiga dela gosta, a amiga com vergonha sai correndo e aí no meio do caminho, papo vai, papo vem, ela lembra que esqueceu o caderno lá, volta pra buscar e tem um garoto simplesmente lendo as anotações dela. Ele ainda fala que uma parte da música que ela escreveu tá horrível e ela deveria tirar e reescrever aquela parte. Assim, completamente inconveniente. Obviamente ela fica muito brava. E ela chega em casa, rasga a folha, joga no lixo, fica triste, fica com raiva, surta. Enfim, na cabeça dela, aquela é a pior música já feita da humanidade. Mas de onde vem esse sentimento dela? Por que a autoestima dela é tão baixa, sendo que ela é tão elogiada pelas amigas? E o mais importante é por que ela acha que não tem talento nenhum? Pra entender isso melhor, a gente precisa olhar para um segundo personagem desse filme, que é essencial pra sacar de onde vem essa insegurança por parte da Shizuko, que afeta muito a vida da coitada, porque misericórdia. A autoestima é o que ela não tem, que é a irmã dela. Basicamente, toda a cena que essa personagem aparece é pra mostrar o quanto ela é evoluída e melhor que a Shizuko. A irmã já sabe o que quer, a irmã ajuda dentro de casa, enquanto a coitada não sabe nem o que vai comer no almoço, enquanto ela tá dormindo, cochilando no terceiro sono, a irmã já levantou, já limpou a casa, enfim. É um contraste muito grande entre as duas. Olhando de fora, parece meio bobo a Shizuko se comparar com a irmã mais velha, afinal as duas estão em etapas completamente diferentes da vida. Ela vê a irmã dela tão independente que acaba se sentindo mais perdida e mais sem graça, tadinha. A Shizuko, ela não se sente inferior em relação à irmã por conta de dinheiro ou qualquer outra coisa material. Na real, ela se sente inferior à irmã porque a irmã já sabe qual caminho quer seguir. E a Shizuko não sabe o que ela quer da vida. Ela não sabe qual caminho seguir. Indo entregar o almoço do pai, Shizuko, ela passa por um trem e lá tem um gatinho debochado, porque ele chega a ficar em cima de um portão só pra provocar o cachorro a latir. Ela começa a seguir o gato, vai pra tudo quanto é lugar, só que nessa de ir atrás do gato, ela passa por lugares bem esquisitos, uns lugares que assim, bom, já pode ser tecnicamente classificado como invasão de propriedade. No final do caminho, ela acaba chegando numa casa muito misteriosa. A gente acaba descobrindo que é uma loja de antiguidades, tem várias coisas antigas ali, mas tem uma parada que chama muito a atenção da Shizuko, que é a estátua de um gato de terno e chapéu. O velhinho que cuida da loja aparece e conta a história de como ele conseguiu aquela miniatura, aquela escultura de gato pequena. Resumidamente, a história é de uma pessoa que tem um amor inalcançável. Ela conecta isso à fanfic que ela tem na cabeça dela em relação ao garoto que alugou os livros, deixa ela com a fanfic dela, porque o mais importante é que ela esqueceu de entregar o almoço pro pai. Ela sai correndo da loja, passa por vários lugares, quase é atropelada. Toma cuidado, Shizuko, pelo amor de Deus. No caminho, a gente percebe que ela fica muito animadinha com um novo lugar que ela achou que provavelmente vai ser uma grande fonte de inspiração pra ela criar as histórias, só que ela fica tão animada que acaba esquecendo o almoço do pai. Adivinha quem vai entregar o almoço do pai dela? Obviamente, ele, o menino debochado. Essa cena
dela toda felizinha passa bem rápido, mas de alguma forma isso me faz lembrar o quanto que a gente se engana até demais. A gente normalmente cresce acreditando que se a gente não for excepcional, um ponto fora da curva, não vale a pena nem tentar. Só que é muito contraditório esse tipo de pensamento, porque pra gente ficar excepcional, a gente na verdade tem que continuar fazendo o negócio, tá ligado? É como se você quisesse fazer uma profissão diferente, tu tem que ser um gênio. Assim, basicamente tu tem que ser o Albert Einstein 3. E esse tipo de pensamento faz a gente duvidar do nosso próprio talento. Mas se a gente para pra pensar, a Shizuko sempre soube o que queria fazer. Ela gostava de escrever, mas o medo nunca deixou ela perceber isso. Algumas coisas interessantes a partir de agora começam a acontecer. Primeiro ela volta a estudar, as férias acabam e começa a semana de prova. Mas mesmo assim ela consegue terminar a música com um pouco de insegurança, mas consegue. As amigas falam que tá muito maneiro, mas assim, ela não acredita, como sempre, acha que tá horroroso. Durante esse tempo, é óbvio que rola os encontrinhos com boyzinhos. Tipo, eles se cruzam no corredor da escola, mas fingem que nem se conhecem. Só que ela tem um dilema entre continuar estudando ou fazer as histórias. Porque assim, os dois ao mesmo tempo fica muito difícil de se fazer. No começo, ela escolhe dar mais prioridade à sua paixão, vai até a loja, mas nesse dia ela tá fechada. Então ela volta pra casa e acaba conseguindo estudar. Mas aí começam a surgir outros problemas além dessa divisão de tempo. O menino que a amiga dela gosta dela, rola todo um rolê. Ela fica triste, não consegue estudar direito, não consegue ir na biblioteca, mas ela consegue ir até a loja, que é um lugar que faz ela bem. Chegando lá, a loja tá fechada de novo. Na calçada, ela troca ideia com um gatinho. Ela começa falando o quanto que ela era uma criança animadinha, que era mais feliz com a vida, que gostava de estudar, mas agora ela já não é mais assim. Ela foi ficando cada vez mais ranzinza, mais desanimada com essa vida, sacou? A gente vai ficando cada vez mais velho e a vida adulta só falta sugar nossa alma, porque porra... E assim, no fundo, ela sabe que não dá pra ela continuar sendo passiva o resto da vida sem decidir o que ela quer. E parece que depois disso, assim, o destino resolveu dar um presente pra ela, porque a paixão dela aparece. Troca ideia com ela, a gente acaba descobrindo que ele mora naquela loja, e não só isso, como ele deixa ela entrar lá dentro pra ela ver a estátua de gato. Ela fica uma tarde inteira olhando o gato de chapéu e de terno, o que é realmente muito curioso, um gato de chapéu e terno, mas quando ela vai embora, ela vê o menino esculpindo um violino de madeira. Ele fala que já fez um violino de madeira, mas ele tá tentando fazer outro porque o primeiro não deu certo. Ele não se acha tão bom assim por conta disso. Pela primeira vez, a Shizuko tem um choque de tipo, opa, amigo, tu sabe fazer um violino feito à mão de madeira. Como é que você tá falando pra mim que você não é talentoso? E ela e a gente começa a perceber que, tipo assim, uma insegurança pode ofuscar um talento de uma pessoa, só pela mentalidade dela. Ela, de certa forma, acaba se vendo nele por conta disso, sacou? Ela pede pra ele tocar uma musiquinha maneira, mas ele faz um trato. Ó, já que eu e você tá com vergonha, se eu tocar, você canta. E aí ela começa a cantar uma das cenas mais fofas, se não a mais fofa do filme. Eu queria muito poder mostrar essa cena pra vocês, mas eu não posso, porque senão o Estúdio Ghibli vai ameaçar a existência desse canal. E a gente vai percebendo aos poucos o quanto que a arte, não só a música, como por exemplo a escrita também, vão deixando o cotidiano dela mais colorido. Antes ela só estudava, ia pra casa, estudava de novo, e agora ela consegue ter esse hobby, ela consegue viver e fazer o que ela realmente escolhe fazer, não o que obrigaram ela a fazer, sacou? No fim da noite, o menino leva ela em casa, gente, que for. No caminho ela pergunta se ele quer realmente seguir essa carreira construindo violinos, ele fala que sim, esse é o sonho dele. Ele até quer tentar entrar numa faculdade da Itália e se testar durante 2 meses. Ele já até discutiu com os pais sobre o futuro, ele é realmente determinado e sabe o que quer. Mas lembra que eu disse que esse filme é bem pé no chão? Ele não tem um ego lá em cima, ele sabe que tem muitas pessoas que querem esse mesmo objetivo que ele, sabe que existem várias pessoas mais talentosas, mas ao invés dele desistir, que é o que a maioria das pessoas faria nesse caso, ele quer ver se ele consegue pelo menos chegar em algum lugar. A Shizuko vendo a irmã dela, vendo o garoto que ela gosta, seguir os próprios caminhos e ter certo, bem definido o que eles querem ser, ela se sente numa dualidade muito grande entre seguir estudando ou tentar um caminho diferente do que ela realmente gosta de fazer, que é escrever. Mas como ela não tem tempo pra pensar, porque a semana de prova simplesmente tá acabando com a vida dela, o garoto simplesmente vai na sala dela, chama ela em público e assim, os fofoqueiros já ficam de plantão. Tem gente que nasceu pra ser fofoqueiro, né, rapaziada? Ele chama ela pra conversar. Por que você me chamou na frente da minha turma? Pô, o pessoal vai pensar errado da gente. E ele falou, não, é que eu queria que você soubesse que eu vou pra Itália, eu vou me testar durante 2 meses. E aí rola um dos diálogos mais marcantes do filme. A Shizuko finalmente abre o coração e fala de se sente
tão atrasada em relação a ele, sabe? Que ela se sente tão, cara, distante dele nesse sentido, como se tivesse uma distância muito grande entre os dois. Sabe a história do gatinho que tem um amor inalcançável? Então, cabe como uma luva na situação da Shizuko. Imagina você ver uma pessoa do seu lado evoluindo, indo pra Itália, fazendo 2 meses lá de estudo e tu tipo, cara, quando que vai ser minha vez? Quando que vai ser eu? O que que eu quero pra minha vida? O que eu quero escolher? O que eu quero viver, sabe? E isso deixa a Shizuko muito triste em relação a ela. O quão a resposta tá na cara dela, é só ela ouvir o coração dela. E eu acho que é por isso que o nome do filme é Sussurros do Coração. Meu Deus, isso faz muito sentido. E eu disse que a história do gatinho apaixonado faz todo sentido aqui, porque a Shizuko, no fundo, também tem esse desejo inalcançável de encontrar algo que faça ela se mover. E o menino diz pra ela que ele sempre gostou dela, que ele chegou a sentar perto antes mesmo de conhecer ela pra ver se ela notava ele. Ele é o garoto dos nomes nos livros. Ele chegou a ler vários livros antes dela só pra ela notar ele. E ele vai mais além, porque ele é o último romântico do mundo. Porque ele fala que quando ele for pra Itália, ele vai tocar a música dela. A Shizuko, ela começa a desconfiar se ele realmente gosta dela. E isso é muito doido, porque não faz sentido nenhum. Ele nunca deu sinal de nada disso, mas é por conta dela se sentir inferior a ele que ela começa a criar esse pensamento. E uma ideia começa a incomodar na cabeça dela. Tipo, se ele tá testando as habilidades durante 2 meses, por que simplesmente eu não testo se eu sou boa o suficiente escrevendo um livro? Então ela tira essa conclusão e começa a se dedicar durante 2 meses pra escrever um livro. Porque aqui não é só sobre ela escrever uma história ou só colocar coisas no papel. Aqui ela tá testando as próprias habilidades pra saber se é tão boa quanto o garoto. Pela primeira vez ela dá um passo de verdade pra o que realmente importa pra ela. Essa sensação de se provar e de construir algo de valor pra você mesmo. Ele fala de forma muito realista o que é um processo criativo de você criar algo do zero. A demora, a frustração, a vontade de simplesmente largar tudo e desistir, e principalmente a necessidade que você sente em só continuar. Criar alguma coisa do zero não é simplesmente só talento. É insistência, é lapidar uma ideia até que ela finalmente brilhe, e isso demora muito. Olha, diferente da maioria dos filmes onde esse tipo de arco, onde um personagem vai pra uma aprovação pessoal, normalmente eles seguem um caminho mais previsível, que é que ela vai testar, sentir muitas dificuldades, vai passar por muitas frustrações, mas no final ela vai fazer um bom trabalho, todo mundo vai gostar do trabalho dela e vai acabar assim, feliz e bom da vida. Só que tem um outro lado da moeda. E quando você se esforça, você se dedica e as coisas não vão como a gente quer. E aí, o que você vai fazer? É uma pergunta muito difícil, né? O filme, ele não mostra pra gente que o talento é algo que surge do nada. Na verdade, aqui nesse filme ele mostra que o talento sim ajuda, claro, mas tem um esforço por trás muito grande da própria pessoa também. Às vezes aquilo que você cria não é tão bom quanto você imaginava. E é isso. Não tem que você possa fazer. Ela pede permissão ao velhinho pra usar o gato como protagonista da história. Ele concorda numa boa, mas com uma condição. A primeira pessoa a ler essa história tem que ser ele. Ele faz isso, ao meu ver, porque se fosse outra pessoa que não tivesse um mínimo de carinho pela obra dela, ou que não entendesse que ela se esforçou bastante, poderia simplesmente acabar com o sonho da garota. Então provavelmente ela vai precisar de um suporte depois desses 2 meses tentando fazer o bagulho funcionar, sacou? E aí ele usa uma metáfora genial pra conseguir explicar à garota como que é um processo criativo e como você deve olhar pra suas coisas, sabe? Ele pega o pedregulho com pequenas partículas de esmeralda e começa a mandar real. Tipo, rapaziada, a gente é igual essa pedra aqui, cheia de coisas boas por dentro, só que mal lapidada. E com o tempo a gente vai lapidando e os fragmentos vão começando a aparecer. Eu sei que parece um papo meio Minecraft, né? Mas eu acho que faz total sentido. Ela não entende de primeira essas metáforas. No começo, escrevendo o livro, tudo parece ser tranquilo, afinal ela descobriu o que é da vida. Ela sacrifica muitas madrugadas. Ela não consegue também prestar atenção nas aulas. Ela começa a parar de passar tempo com os pais porque ela precisa escrever, ela precisa melhorar cada vez mais. As notas dela, obviamente, começam a cair, até que chega ao ápice, onde a irmã dela começa a discutir, dizendo que as notas dela caíram drasticamente. O pai chega na hora e o mais doido é que o pai da Shizuko é um ponto fora da cor dos pais, mano, porque simplesmente ele chega do trabalho, cansado, vê as duas filhas discutindo, e ele, na maior paciência do mundo, pede pra ouvir o motivo das duas, mas principalmente o motivo da Shizuko. Eu acho fofo, mas assim, na realidade eu não sei se é bem assim não, sabe? Ele e a mãe entendem que existe mais de uma maneira de viver a vida, e que eles já tiveram momentos assim, de escolher um caminho diferente, mas escolher esse caminho alternativo se
der errado, ela não vai ter quem culpar pelos próprios erros. E isso é dolorido demais. Apesar do pai querer e saber que talvez o melhor pra Shizuko no momento é estudar, ele deixa ela continuar escrevendo o seu livro, mesmo sem saber o que é. Os 2 meses passam, a irmã dela sai de casa, ela consegue terminar o livro e na mesma manhã ela vai na casa do velhinho e pede pra ele ler tudo. Apesar do livro ser grande, ela implora pra ele ler ali na hora porque ela vai ficar extremamente ansiosa se ele não ler. Cara, várias horas se passam ao ponto de ficar de noite, ou seja, um dia inteiro se passa. O velhinho reaparece dizendo que terminou de ler e que o livro tá legal, mas ela não consegue acreditar, começa a chorar. É um misto de expectativas e frustrações, porque ela tinha a expectativa de conseguir ser tão boa quanto o menino que ela gosta, porém ela percebeu que a jornada pra isso é muito mais frustrante e demanda muito mais tempo do que deveria. Porque não basta só você querer fazer um bagulho bom, você tem que se esforçar pra isso e tempo pra fazer isso. O velhinho entrega a pedra e diz pra ela terminar a história porque falta polir ainda. Ela chega em casa e decide voltar a estudar porque o teste pessoal terminou e ao longo do tempo ela vai polindo a história devagar. No dia seguinte ela vai sem motivos nenhum à janela e lá embaixo o garoto volta de viagem, né? Os dois se reencontram depois de muito tempo. Tem uma cena do menino levando ela de bicicleta, ela ajudando a empurrar ao invés de ser só um peso, o que simboliza exatamente tudo que a gente disse sobre a relação dos dois durante o vídeo todo, né? E a Shizuko sempre se sentiu um peso, mas agora ela tá tentando ser tão boa quanto ele. Vendo a vista da cidade de manhã, acontece a cena mais romântica do filme. E isso aqui é pra derreter os corações dos apaixonados, tá? Ele fala que soube de tudo que ela fez, e ela se esforçou por causa dele, e ele nem conseguiu ajudar, mas aqui ela responde e tem pela primeira vez a perspectiva de que na real ela não fez isso por causa dele, mas sim porque ela precisava descobrir os seus próprios talentos e trilhar sua própria jornada além dele. Eu acho muito legal que Sussurros do Coração toca nesse ponto de que, por mais que os dois queiram ficar juntos, eles têm vidas diferentes. E meus amigos, a gente chega ao ápice do romântico nesse filme, que é ele pedindo ela em casamento e dizendo que ama ela, né? Absolute cinema. Sussurros do Coração é sobre muita coisa, mas principalmente sobre a gente se esforçar e não ser bom o suficiente. E como que a jornada de você criar alguma coisa, de você sair do caminho padrão de só estudo e tentar fazer uma coisa além disso, é difícil pra caramba. Você vai ficar muito tempo tentando, você vai ficar muito tempo se frustrando naquilo que você tá criando, mas talvez no final saia uma coisa legal, ou se não sair, tu vai aprender muita coisa no caminho, por mais que seja difícil tu enxergar isso, tá ligado? Bom, muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima.